família, naquele pique, naquela malemolência, muita alegria, todo matemático, mais um Sacraflix, um episódio emocionante, daquele coração, daquele jeito que você ama. Já falamos desde o início, existe um pacote, e você está diante do final do pacote. A gente começou nos nossos queridos jogos ratais, não é? Começou com a aula teórica principal de função exponencial. A gente depois entrou na aula de exercício, depois entrou na aula de aprofundamento. E agora, quarto pacote, aula complementar. E agora o quinto pacote, que é o exercício complementar. Tá tudo completinho, tudo bem amarrado. E de graça para você, com o coração aberto. Presta atenção. Acompanhe esse exercício na tela, que esse exercício é lindo, é abertura mental, me respeita. Olha aí, moleque, na tela. Acompanha comigo. Ele fala o seguinte nessa questão, ó. Observe a figura. E aí você tem esse gráfico lindíssimo na sua frente. Nessa figura está representado o gráfico de f de x igual a k vezes alfa elevado a x, sendo k e alfa constantes positivas. O valor de f de 2 é quanto? Volta para mim, malicioso. Voltei. Presta atenção. Quando tiver um gráfico em função exponencial, em função quadrática, em função afim, em qualquer função, tem gráfico? Olha os pares ordenados do gráfico. Tira os pares ordenados do gráfico. Que aí você vai começar a ter várias riquezas nas suas mãos. Olha só esse gráfico lindíssimo. Primeira coisa que você vai olhar vai ser os pares ordenados. Primeiro par ordenado que está aparecendo para você é onde o x é igual a menos 3 e o y é igual a 12. Primeiro par ordenado na tua mão, primeira riqueza. Próximo, 3 sobre 2. Lembra que eu falei contigo? Quando o ponto está em cima do eixo y, o x ele vale 0. Então fica 0 e 3 sobre 2. Agora você tem dois pares ordenados. O que eu vou fazer com esses dois pares ordenados, Sacramento? Tu vai pegar esses dois pares ordenados e você vai tacar na função. Por quê? Porque para achar o f de 2, você vai ter que saber o alfa, que é uma constante positiva, e vai ter que saber o k, que também é uma constante positiva. Para descobrir o k e o alfa, esses pares ordenados, eles vão ser extremamente úteis para você. Primeiro tópico, vamos lá, tirando onda. Vou começar com quem? Com qual dos dois pares ordenados? Começa com aquele par ordenado que tem um 0. O par ordenado que tem um zerinho, ele é sempre malevolente e maravilhoso. Peguei. O primeiro par ordenado, deixa eu botar ele aqui, deixa eu botar assim mesmo. 0 e 3 sobre 2. Então primeiro é x, depois é y, não é? Lembra que f de x é a mesma coisa que y. Então, vou colocar primeiro, vamos lá, no lugar do f de x, 3 sobre quem? 2. Isso é igual a k vezes alfa elevado a x. O x aqui é quem? 0. E aí, como o alfa é uma constante positiva, então fica alfa elevado a 0. E alfa elevado a 0, todo número elevado a 0, claro, tirando 0 na base, 0 elevado a 0, que aí é um outro assunto, maravilhoso por sinal. Então, aqui, ó. Todo número elevado a 0, exceto esse que eu te falei, vai ser obrigado a dar quanto? 1. Na verdade, não é obrigado, né? Tem explicação por que disso, né? Então, ficou assim, ó. 3 sobre 2 igual a k. K igual a 3 sobre quem? 2. Então, essa função agora ela vai ficar assim, ó. F de x igual, no lugar do k, você vai colocar 3 sobre 2. 3 sobre 2 vezes alfa elevado a x. Já usei o primeiro par ordenado. Agora eu vou usar o segundo par ordenado. Menos 3, 12. Então vou botar aqui do lado. Vou botar aqui embaixo, tá? Para ficar bonito. Menos 3 e 12. Aonde tem y eu coloco o 12. Com clareza? Então ficou 12 igual a 3 sobre 2 vezes alfa. E aonde tem x eu coloco menos 3. Certo? Pegou aqui embaixo, ó, 12. Aqui embaixo, quem está é o 1. Vamos dar uma simplificada? Lembra dessa nossa aula de base?
Peguei aqui, ó, o menos 12, você pode simplificar com 3. Então ficou 1 aqui e ficou 4, porque você dividiu os 2 por 3. Esse 2 aqui, ó, você vai passar ele para o outro lado, vai multiplicar cruzado. Multiplicou cruzado, 2 vezes 4, 8. Você já pode participar, vem? Aí, ó, não fica inibido não. Então ficou 8 igual a alfa elevado a menos 3. Olha o que eu vou fazer, para não fragilizar ninguém. Lembrando que eu estou dando aula pro Brasil, então eu não posso fragilizar ninguém. Então olha só o que eu vou fazer. 8 é igual, sem fragilizar. Olha só o carinho. Olha só o cuidado que eu tenho com você. Aqui está sobre 1, tá? Você lembra daquela regra de potência? Que se você jogar esse alfa elevado a menos 3 para a parte de baixo, você vai trocar o sinal do expoente, não é? Esse sinal que é negativo, se você coloca esse cara para a parte de baixo, ele fica positivo. E aí o 1 aqui fica aqui. Certo? Fiz isso que é uma maneira de não te fragilizar. Certinho? Então olha só que coisa maravilhosa. Você pegou aqui, ó, 1 sobre alfa elevado ao cubo, e aí multiplicou cruzado, multiplicando cruzado, vai ficar 8 vezes alfa elevado ao cubo é igual a 1. Alfa elevado ao cubo é igual. 8 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 1 sobre 8. Certo? Depois eu mostro o recurso mais rápido que você poderia utilizar. Mas primeiro vamos atender a todos, cuidar de todo mundo, é a cura. Então aqui, ó, 3 está com potência, passa para o outro lado como o quê? Raiz, né? Então ficou alfa igual a raiz, só que não vai ser raiz quadrada. Se aqui está elevado ao cubo, aqui vai ser raiz cúbica. Se aqui estivesse elevado a 4, aqui seria raiz com índice 4. Se aqui estivesse elevado ao quadrado, aí sim seria raiz o quê? Quadrada. E aí o que você faz? Propriedade de raiz. Você joga a raiz em cima e joga a raiz o quê? Embaixo. Para cuidar de todo mundo. Raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 8, 2. Então você acabou de achar que o alfa, ele dá quanto? Meio. Fiz com carinho, sem esculachar. Olha o amor. Joguei para cá, ó. A função agora, ela ficou assim, ó. F de x é igual. No lugar do k, já sabe que aqui vai dar 3 sobre 2 vezes. No lugar do alfa, você achou que o alfa é meio. E o alfa na nossa função, ó, 3 sobre 2 vezes alfa elevado a quem? X. O que você quer saber na f de 2? Não vai ficar assim, ó. F de 2 é igual a 3 sobre 2 vezes alfa, vezes meio. No lugar do x eu vou colocar o quê? 2. Porque aqui é f de x e aqui é x. Aqui é 2, aqui entrou 2. Então ficou f de 2 é igual a 3 sobre 2. E aí meio elevado a 2, a mesma coisa que você fez com a raiz. Se tem uma fração dentro da raiz, você jogou raiz em cima e raiz embaixo. Se está elevado a um expoente, você vai jogar elevado em cima e elevado embaixo. Vai ficar 1 elevado a 2 é 1. 2 elevado a 2 dá 4. Olha lá a emoção. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. F de 2 igual a quanto? 3 sobre 8. De forma maravilhosa e lindíssima. A gente poderia fazer isso aqui de forma mais rápida? Poderia. Mas isso aí a gente deixa para o assunto lá na frente, porque a nossa intenção não era nem fazer isso aqui com velocidade. A intenção é você entender toda a resolução, como você faz uma função exponencial. Ficou gostosinho para você? Ficou malevolente? Show de bola, moleque. Por favor, moleque, olha pra mim. É muito maravilhoso estar contigo aqui. Eu já tô com saudade. Inscreva-se. Dá aquela moral. Plantão do Matemático com o Professor Sacramento é o nosso canal. Não tem jeito. Facebook, Rodrigo Sacramento. Instagram, Professor Sacramento. É muito amor, malevolente.
Mais um exercício lindíssimo para você. Me respeita. Olha na tela, malevolente. Olha só essa questão. Interpretação pura. Qualquer quantidade de massa do chumbo 210 diminui em função do tempo devido à desintegração radioativa. Essa variação pode ser descrita pela função exponencial dada por m é igual a m0 vezes 2 elevado a menos x vezes t. Nessa sentença, m é a massa em gramas. No tempo tem anos. m0 é a massa inicial e x é uma constante real. Sabendo-se que, após 66 anos, tem-se a massa apenas de 1/8 da massa inicial. O valor de x é quanto? Me respeita, volta. Olha só, ele deu esse dado maravilhoso. Ele falou que após 66 anos, a massa, essa massa aqui é a massa final, tá? É a massa final após anos. O tempo, claro, está em anos. Você tem que ter muita atenção quando você está resolvendo uma questão de função. O que é cada dado da questão e suas unidades de medida. Por favor. Olha a unidade de medida. Ah, pra mim não me interessa. Maluco. Aqui, ó. Então o tempo está em anos. Massa final, anos. Essa aqui é a massa inicial. E esse cara aqui é uma constante. E ele falou que era uma constante real. Ele quer saber o valor de x. Então, após 66 anos, essa massa final se tornou 1/8 da massa inicial. Ela é 1/8 de m0. O que eu vou fazer, Sacrão? Tu vai simplesmente pegar esse dado maravilhoso, 66 anos, a massa final se torna 1/8 da massa inicial, e tu vai substituir. Substituir onde? Na função. A gente já conversou no primeiro exercício. Se você tem um par ordenado, você vai lá e substitui ele na função. Se tem gráfico, olha os pares ordenados e substitui na função. Função sempre tem essa maldade. Tu olha o par ordenado e aquele par ordenado você vai ter que substituir na função. E aí tu vai ser feliz. Entendeu, papá? Se alimentou? Vem no seleto. M. Então você vai fazer isso aqui, ó. No lugar da massa final, você vai colocar 1/8 da massa inicial. Porque é após o quê? 66 anos. 1/8 da massa inicial é igual a massa inicial vezes 2 elevado a menos x vezes o tempo. O tempo é quantos anos? 66. Tá bonito pra você? Puxei o sabre vermelho do mal. O que você vai fazer? Você está diante de uma equação exponencial. O que você aprendeu na primeira aula? O primeiro tipo. Saca, precisa saber o tipo? Claro que não, já conversei isso contigo. Tu não precisa saber o tipo. Tu tem que saber resolver. Tu tem que saber que você tem que fazer o quê? Igualar as bases. E é isso que você vai fazer, ó. Tu vai cancelar esse M0 com esse M0, porque M0 está desse lado multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então o que vai acontecer? Vai ficar o quê? 1/8 igual a 2 elevado a menos x vezes 66. Você vai igualar as bases. 1/8. 1/8, você sabe muito bem que esse lindo 1/8, você pode reescrever ele como 1 sobre 2 ao cubo, porque o 8 é 2 ao cubo, só fatorar, que é igual a 2 elevado a menos x vezes 66. Você sabe muito bem que 1 ao cubo é 1. O 1 você pode colocar o expoente que você quiser, que o resultado dele vai dar 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao cubo. Tu poderia tomar esse caminho ou não. Ou tu poderia fazer até mais fácil. Deixa eu te dar uma moral espiritual. Você poderia pegar e fazer isso aqui, ó, para tu ficar em paz. Vai ficar melhor, Sacrinha? Vai, confia em mim. Ó, 2 ao cubo. 2 ao cubo pegou esse cara
jogou ele para cima. Quando você joga para cima, o que vai acontecer? O que eu ensinei para você? Quando esse cara está no denominador e tu joga ele no numerador, o sinal dele, você troca, né? O sinal que era positivo, se você jogar ele no numerador, se torna negativo. Então fica 2 elevado a menos 3, que é mais gostosinho assim de você entender. 2 elevado a menos 3 é igual a 2 elevado a menos x vezes o quê? 66. Bases iguais? Faz aquilo que tu gosta. Faz que não existe. Ha! Ha! Continua fazendo isso. Se você gosta dessa história de amor, cortar, pá, Carlos Poete, meu pai do céu. Continua, fica à vontade, mas não existe. Tá? Menos 3 é igual a menos x vezes o quê? 66. Menos com menos. Vai ficar mais, né? Porque você multiplicou por menos 1. Vai ficar 3 igual a x vezes o quê? 66. 66 está multiplicando x. Passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então ficou 3 sobre 66 é igual a quem? X. Simplificou por 3 em cima e 3 embaixo. Concorda comigo? Divide por 3 em cima. Olha a moral que eu estou te dando. Estou cuidando de você. Estou cuidando de você, tá? Aqui, ó. Pode participar. 1 sobre quem? 22. O x que você queria é 1 sobre o quê? 22. Uma aula de exercício complementar de coração para coração. Aqui é amor, aqui é plano. Todo matemático. Não tem jeito. Tô chegando na tela. Tô chegando. Cheguei. Dá aquele like gostosinho. Me respeito. Essa aula aqui é pro Brasil para cuidar de todo mundo. Isso é a aula do Plantão do Matemático. Inscreva-se. Deixa de ser arrogante, soberbo. Cuida de mim. Inscreva-se. Canal Plantão do Matemático. Com o professor Sacramento. Vem. Facebook. Rodrigo Sacramento. Instagram. Professor Sacramento. Fotos lindas. Fotos aqui, ó. Feicinho assim, muito maravilhoso. Eu tô junto, família. Eu amo vocês. Valeu.